Agora que você vai ouvir a palavra do Senhor, que a festa a formatura deles, né, já foi, sim, no sentido de que agora é o momento da palavra, né, ainda faz parte ainda, mas agora é o momento em que nós devemos nos aquietar. Eu vou até esperar que todos tomem os lugares, porque Deus quer falar com os formandos, né, que acabaram de fazer o curso. Deus quer falar com todos vocês, e é uma palavra sobre família. Deus quer te abençoar. Vamos deixar até as fotos para o final, por favor, porque assim, Deus quer acrescentar mais nessa noite. Eu tenho certeza que eles viram tantas coisas nesse tempo dessas 13 semanas, mas Deus vai falar mais ainda ao coração. E você que é casado, eu não sei como está o seu casamento, como está a sua família, mas Deus quer te abençoar nessa noite. É forte, é especial o que Deus tem para a vida da igreja nesta noite. Posso até adiantar para você que esta palavra, ela tem abençoado muito a minha vida, né? E Deus quer abençoar a sua vida também. Então eu vou pedir para que ninguém fique em pé conversando. Lá atrás, irmãos, todos eu gostaria que tomassem os lugares. Todos. Porque essa palavra é para você, né? Para mim ela já foi, né? No sentido de já está aqui, né? Agora eu quero que ela abençoe a sua vida também. Então eu vou esperar que todos tomem os lugares. Você pode tomar seu lugar, todos que estão aí. Quem está lá atrás? Lá na recepção, lá, peça para que as pessoas tomem os lugares, todos que estão lá no fundo também, a não ser quem está em serviço. Por que eu estou insistindo? Porque Deus vai abençoar você. Então eu não quero que você perca isso. Eu não quero que você perca isso, tá? Eu quero que você seja abençoado com essa palavra. Você que veio hoje aqui na igreja, está nos visitando, você não está aqui por um acaso, não. Deus quer abençoar a sua vida também, e muito mesmo. Amém? Glória a Deus. Todos estão aqui comigo? Quem não está, levanta a mão. Vocês estão espertos, hein? Fazendo um teste, né? Estão ligados, né? Então, abra sua Bíblia comigo ou acompanhe aqui no telão. Vou pedir para a mesa colocar. Efésios capítulo 5. Efésios 5. Depois de um negócio movimentado como esse, alegre assim, é difícil trazer a atenção da igreja de volta, né? Mas nós precisamos fazer isso para você ser abençoado. Capítulo 5, versículo 22. Eu vou ler nessa tradução, provavelmente vai estar uma tradução diferente ali, mas você vai ser abençoado por isso. Vai enriquecer o seu conhecimento. Então diz assim: esposas, cada uma de vocês respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e a santificou, e santificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja,
pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará o pai e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Portanto, cada um de vós ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. Glória a Deus, amados. Eu sei que você conhece esse texto, quase todos que aqui estão, mas eu posso lhe garantir que o que Deus tem para você hoje, Ele vai mexer na sua vida. Ele vai mexer com a vida daqueles que são solteiros, com os casados, com todos, mas especialmente com os casados. Então, eu queria que você recebesse essa palavra. Eu sei que você e eu, todos nós necessitamos da palavra de Deus. E quando se trata de família, irmãos, isso é algo tão forte, né, e de casamento, né, de relacionamento, isso é muito forte. Então, eu queria começar dizendo para você que dentro da família, o mais importante é o matrimônio. A família é importante, mas dentro da família, o matrimônio é o mais forte. O matrimônio precisa realmente ser um exemplo, precisa ser uma referência, né? Se o matrimônio estiver bem, a família vai estar bem. Se o matrimônio não estiver bem, a família não vai estar bem. Então, dentro da família, grave isso no seu coração, você que é casado, o seu matrimônio é o que é mais importante. Você, então, já entendeu desde o início que Deus quer preparar você para que você realmente viva um matrimônio feliz. Porque há um engano muito grande das famílias que o relacionamento, o matrimônio do casal não está bem, e porque os filhos estão estudando, estão grandes, eles falam assim, está tudo bem em casa. Não está não, está tudo mal, está tudo ruim. Porque se o matrimônio não estiver bem, está tudo ruim. Precisa ajustar isso. Então, o matrimônio dentro da família é o mais importante. E exatamente porque o matrimônio é o mais importante na família, o diabo, o inimigo, ele tenta muito desfazer o casamento, o matrimônio. Isso nós temos visto, irmãos. Nós temos vivido tantos relacionamentos quebrados, tantos matrimônio desfeito. E com isso, um estrago terrível tem acontecido. O casamento, então, ele está... Você precisa entender o seguinte, assim como Deus quer abençoar você e projetou para que você tenha um matrimônio santo, abençoado, o diabo, ele está mirando, ele está de olho, ele está realmente trabalhando para destruir o seu matrimônio. É por isso que nós fazemos 2 em 1 aqui, nós orientamos os casais e nós estamos dando orientações para que o seu matrimônio seja abençoado e você realmente possa ser feliz, ter uma família realmente abençoada. Então, o diabo, ele realmente, ele quer fazer a separação do matrimônio. Ele vai trabalhar de tudo quanto é jeito. Vai colocar situações diante de você, para que você ache justificativa, para que você realmente se descuide do seu matrimônio. Mas você não pode cair nessa armadilha e você tem que ficar muito bem preparado para que o seu matrimônio não venha a ser afetado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos entender que o matrimônio afetado, a família toda é afetada. O matrimônio maculado, a família é maculada. A geração futura é quebrada. A minha geração, da minha esposa, ela é abençoada nos nossos filhos. Se o diabo conseguir êxito em nos separar e macular o nosso matrimônio, a geração futura já está corrompida, já estará estragada. Então o diabo trabalha muito exatamente para poder macular o casamento, para destruir a família. Porque ele conseguindo este objetivo,
ele está conseguindo quebrar a geração futura e estragar a geração futura. Então, veja você que você precisa ter muito cuidado para que a sua família, a sua geração não seja maculada e não seja interrompida, não seja destruída. Tá? Jesus disse assim, uma casa dividida, ela não subsistirá. Ou seja, um matrimônio maculado, dividido, destrói a casa, destrói a família. Jesus já falou isso. Uma casa dividida não subsistirá. Então, preste atenção na importância do seu casamento, na importância da sua família. E ela começa e ela mantém-se firme com um matrimônio abençoado. Portanto, cuide, zele, vigie, faça o que for necessário para que o seu matrimônio não seja atingido, tá? E por que assim, irmãos? Como eu disse, Jesus disse que a casa dividida não subsistirá. Quando o diabo consegue um objetivo de macular o casamento, o matrimônio, a família, o casal, se tornou presa. Todos se tornaram presa. E o diabo consegue muito êxito quando se macula o casamento, quando o matrimônio é maculado. Então, você tem que fechar todas as portas. Você tem que entender que você é de Deus e que o seu casamento é o número 1 dentro da família. Fala comigo assim, meu casamento está em primeiro lugar na minha família. Olha para o seu cônjuge. Assim, o nosso matrimônio está em primeiro lugar na família. Sabe por quê, irmãos? Infelizmente, tem família que esquece de cuidar, o casal às vezes esquece de cuidar do matrimônio deles, fica cuidando até em excesso ou de uma forma errada, esquecendo do matrimônio e cuidando de trabalho, cuidando disso, cuidando de filhos, exagerando em algumas partes, né? E deixando para trás aquilo que ocupa a primazia, o primeiro lugar na família, que é o matrimônio. Então, esposa, você que está aqui nesta noite, preste atenção, o mais importante que você tem que zelar na sua casa é o seu matrimônio. Porque se o diabo atingir o seu matrimônio, a sua família toda vai ser atingida. E a geração futura vai ser atingida também. Você entendeu? Que você tem que ter isso como mais importante, número 1, tá? Por quê, irmãos? Olha só, muitos se casam, e nós acabamos aqui de ter uma renovação de votos. Os casais vêm ao altar, né, faz uma promessa, e muitos pensam que o casamento é assim, é como uma historinha de Branca de Neve, Cinderela, depois passa as letrinhas assim, fim. Feliz para frente, né? Ou seja, e aparece no fim, aparece a palavrinha fim, porque foi feliz para frente e depois fim. Mas, por que eu coloquei fim? Porque aparece também o finzinho lá, e parece que ali foi o casamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para de ficar achando que o casamento é o que você fez no altar. O casamento, ele inicia no altar. Ele inicia no altar. A sua história, o seu matrimônio, você vai escrever. Você vai escrever. E essa história tem que ser uma história de amor, tem que ser uma história de lutas que vai ter no dia a dia, você vai enfrentar, você vai escrever, você vai passar por muitos obstáculos, o diabo está na mira, Deus quer te abençoar, você tem que cultivar o seu matrimônio, o seu casamento, e você tem que regá-lo para que realmente ele possa ser um casamento abençoado. Então, vai aparecer situações difíceis, você precisa estar preparado para isso, tá? Então, começa exatamente quando você
vem até o altar e começa a sua vida de casado. Tá bom? Então você pode entender o seguinte, que você começou uma história e que você tem que colocar bem forte no seu coração. Marido coloca assim, você tem que dizer isso para a tua esposa e isso tem que estar bem forte no seu coração. Eu comecei uma história com você. Eu vou levá-la até o fim. E você vai ser a minha única companheira. Eu jamais vou lhe trocar por outra. Eu fiz uma aliança com você. A minha história nós vamos levar até Jesus voltar ou nós partimos com Ele. Então você precisa entender que você começou uma história com essa pessoa. Ela não pode ser mexida, maculada. Jesus diz assim, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, tem gente que acha que a história dele, por ter alguns percalços, algumas situações difíceis, ela pode ser interrompida. Não. Para Deus e para aquele que entende a importância do matrimônio e do casamento, ele tem que entender assim, comecei uma história com essa pessoa, fiz uma aliança com ela, eu vou levar até o fim. Eu vou levar até o fim. Eu comecei com a minha esposa e vou terminar até o fim a minha vida com ela. Até o final da minha vida. Então, eu entendo que, para mim, Nilson Caldas, não existe a palavra divórcio. Não existe a palavra separação. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu fiz uma aliança com ela. Eu vou zelar do meu casamento. Eu comecei a escrever uma história com ela. Nós temos 28 anos, graças a Deus. Nós estamos escrevendo a nossa história juntos. E quero levar até o fim. E você precisa entender isso e colocar isso bem forte no seu coração. E que essa história começou quando eu vim no altar. E hoje eu tenho 2 filhos, Felipe e Sabrina, que fazem parte agora dessa família, dessa história. Eles são testemunha, eles são frutos. Eles agora passaram a fazer parte dessa história. Os seus filhos passaram a fazer parte da história que você começou a escrever junto com o seu esposo, com a sua esposa. E você precisa ter isso bem forte, determinado no seu coração. O nosso relacionamento, a nossa história, só tem uma palavra que nós temos que celebrar e levar bem firme. Nós somos vitoriosos. Nós venceremos. Há uma palavra para a minha história, para o meu casamento. Vitória. Vitória. Eu vou ser vitorioso, eu vou ser feliz no meu matrimônio, a minha casa será abençoada. Amém? Eu queria, Felipe, está preparado o videozinho aí? Queria colocar um videozinho, para que nós entendêssemos uma coisa, que às vezes, por falta de entender que eu sou diferente da minha esposa e ela é diferente de mim, ela realmente vai ter atitudes e vai ter comportamentos que é próprio dela, a mulher, e eu vou ter comportamentos e atitudes que é próprio meu, de homem. Existe uma grande diferença, né, entre eu e ela. Eu sou homem, ela é mulher. Eu tenho atitudes diferentes, ela tem atitude diferente. E nós temos que entender essa grande diferença. Vamos assistir esse videozinho aí.
Então, irmãos, somos bem diferentes. E se a gente não entender isso, a primeira coisa que a gente fala é assim, não, ela é mulher, não te entendo, marido fala para a mulher fala para o marido, não te entendo. E aí, quer interromper aquilo que é a história que Deus começou, que é maravilhosa e linda. Deus nos criou realmente diferentes uns dos outros. Houve um médico que ele ganhou o prêmio Nobel, que ele descobriu que a mulher e o homem, realmente eles são muito diferentes. E isso acontece lá na concepção, né, no ventre, né? O menino, ele recebe um banho de hormônio, aquele testosterona, né? Testosterona. É um nome até meio complicado para falar. Ele recebe esse banho. Isso significa que ele pensa com o cérebro, com a parte do cérebro, e as suas emoções com a outra parte do cérebro. Né? Existe uma divisão, né, no cérebro do homem. E o da mulher, não, parece que não existe, ela não recebe esse banho, ela pensa com o cérebro inteiro, as emoções, e é tudo interligado. A ligação do homem, né,
Uma hora é emoção, outra hora é razão, né? Então, essa ligação fica um pouco complicada. Então, realmente, um é diferente do outro, tá? Então, a mulher, por ter essa condição, ela consegue ter sensibilidade, prever determinadas coisas, né? Então, as mulheres ficam se achando mais inteligentes, né? Porque elas têm o funcionamento do cérebro, né? Agora, os homens usando a metade ali, né? Para ter o seu raciocínio, né? Mas eu quero consolar os homens, porque a gente precisa usar só a metade, né? E as mulheres precisam usar o cérebro inteiro, né? Então você, marido e mulher, nós realmente somos diferentes. Então, pensamos uma hora com o cérebro, o homem, né, e o sentimento precisa vir depois, com o outro lado do cérebro. A mulher não. Isso você pode perceber muito fácil, né, com as atitudes do dia a dia. Como é que uma mulher assiste televisão? Ela fica só assistindo televisão? Raramente, né? Normalmente já está fazendo crochê, né? Está olhando o filho, olhando a panela, né? E o homem não, o homem está olhando lá. Quando a mulher fala alguma coisa, ele não viu nada, não sei de nada. O que está acontecendo? Não é assim diferente? E nós somos assim. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos entender que Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. E preste atenção, a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez, Ele fez muito bem, tá bom? Então, você não tem que criticar e nem deve achar que a sua mulher tem que ser igual a você. Ela não é igual. E o homem também, a mulher não precisa, não deve achar que o homem tem que ser igual a ela, tem que entender tudo que ela faz. Não é assim. Mas Deus fez os dois perfeito, tá? Então, quando nós não entendemos as diferenças, nós arrumamos problemas. Nosso casamento vai passar por crise, nosso matrimônio vai ter crise. Nós temos que entender as diferenças e nos ajustarmos. Deus criou perfeitamente o homem de um jeito e a mulher do outro. É para os dois se completarem, para que os dois, mesmo sendo dois, casando, se tornem um. E vivam em harmonia, vivam bem e viva curtindo o seu matrimônio. Glória a Deus que a minha mulher é diferente de mim, porque se ela fosse igual, nós iríamos ter um monte de problema na família, em casa, né? E me fez diferente dela também, né? Para realmente nós temos nos completarmos um ao outro. Como é que deve ser um casamento, né? Tem que ser comparado um pouquinho, até a gente pode... já ouviu aqueles casais que fazem aquelas danças perfeitas, né? Está tocando a música, e eles, né, olhando um para o outro, e eles vão, né, não tropeçam no pé do outro, né, eles não vão, eles fazem direitinho, né? Eles têm um momento que o peso de um vai para cima do outro, mas o outro está preparado para segurar o peso do outro, né? E eles ali sorrindo, né? E curtindo a música e dançando. O casamento tem que ser mais ou menos assim, irmãos. Tem hora que eu vou ter que segurar mais o peso. Tem hora que a minha esposa vai ter que segurar mais o peso. Nós temos que fazer isso felizes. Nós temos que encontrar essa graça e essa sabedoria de Deus. Amém? Então, você e eu, nós somos criados para abençoar o nosso cônjuge, para cuidar dele. E você, se você não entender isso, você vai ficar olhando só para você e não vai olhar que você deve abençoar o seu parceiro. E a sua esposa, ela é a auxiliadora perfeita que Deus criou. Deus fez ela como auxiliadora. É por isso que ela é diferente. É por isso que nós vemos ali, quando vai viajar, ela pensa em tudo, vai correr atrás das coisas. Graças a Deus por isso, né? Então o homem, ele pensa diferente, age diferente, mas ele precisa entender que a auxiliadora
que Deus colocou do seu lado. Ela é perfeita e que você necessita realmente da sua auxiliadora. O homem é o que no lar? Abaixo de Deus ele é o que? O cabeça. Nós vimos no texto, ele é o cabeça do lar. Então, com isto, o homem é o que? A missão sua, marido, você que pensa em casar, você que é casado, você tem a função de rei, de profeta e de sacerdote no lar. Você entendeu isso? A sua missão? Você tem uma missão de rei, profeta e sacerdote. A Bíblia diz que Deus nos fez reis, profetas e sacerdote. Então você tem que ser aquele que cuida do seu lar com a visão daquele que é o provedor, daquele que é o profeta da casa e daquele que é o sacerdote dos seus filhos, do seu lar. Você precisa entender isso e assumir essa posição. E a mulher é a auxiliadora que Deus deu a ela uma graça diferente, né, de ser o quê? A auxiliadora do marido nessa função da família. A mulher tem que entender que ela está ali para auxiliar o marido e não para criticar o marido. A mulher nunca pode criticar o esposo. Você nunca pode tecer uma crítica ao sacerdote, ao rei e ao profeta do seu lar. Se você entender que o seu marido é o rei, é o profeta e o sacerdote do lar, como é que você vai ficar tecendo crítica para ele? E sem falar, irmãos, que a crítica, ela só vai destruir, só vai afetar o relacionamento. Ela não vai ajudar em nada. O seu marido não será transformado, né? Ele será cada vez mais difícil. E nessa missão, o esposo e a esposa, como auxiliadora, vai fazer um papel perfeito no lar. Perfeito no lar. E se o seu matrimônio não estiver bem assim, você não vai conseguir ter essa liga, esse relacionamento perfeito para abençoar seus filhos. Vai refletir nos seus filhos. Um filho que vê a esposa tecendo crítica para o marido, ele vai ser exatamente assim. O casal que vive brigando, os filhos também vão brigar. Os filhos também vão brigar. Tem gente que não entende por que os filhos estão brigando muito. É só olhar para o casamento. O relacionamento, como é que está o matrimônio? Se o matrimônio estiver ruim, os filhos também vão ficar ruins. Então nós temos que cuidar disso. Então você, mãe, deve se sentir realizada na missão de auxiliadora. Esposa, você sinta como uma princesa, auxiliadora do seu marido. Ele é rei, profeta e sacerdote no lar. E você tem que sentir a importância disso, valorizada por isso. Deus te criou diferente. Deus disse assim, que a mulher seria a auxiliadora idônea. Então, cumpra o seu papel com alegria. O marido tem que trabalhar para que isso aconteça assim, tá? Então, é importante, a gente sabe que as mulheres, elas têm uma força incrível, né? São, assim, dotadas por Deus para enfrentar situações, trabalho no lar, trabalho árduo, cuidar de filhos, né? Serem determinadas para poder realmente defender seus filhos, abençoá-los. Mas existe uma situação, irmãos, que principalmente as mulheres, você precisa entender que você tem uma dificuldade. Você tem que cuidar disso e vigiar isso. Você às vezes tem dificuldade de confiar. Você precisa confiar no seu esposo. E também você precisa confiar em Deus. Você tem que aprender a confiar no seu esposo, né? Então você deve aprender isso. E deixar que ele seja realmente aquilo que Deus o projetou para ele ser no seu matrimônio, no seu lar. Então, não queira ocupar a função dele. E marido, não queira ocupar a função da sua esposa, de ficar
na posição de auxiliar e deixar sua esposa tomar a frente do lar. Você não foi criado para isso e ela também não foi criada para isso. Os papéis não podem se inverter, ou seja, o marido não pode ser omisso, né? Tem marido que é omisso, e isso é muito grave. Isso vai gerar uma crise no seu matrimônio, vai gerar uma crise espiritual e vai atrapalhar a sua família. Então você precisa cuidar muito com essa situação, para que você não ocupe ou deixe de ocupar a sua função, ocupando o lugar do outro e muitas vezes omitindo aquilo que você devia estar fazendo, tá? Então, você, marido, você foi chamado, projetado para ser o provedor, para ser a pessoa que vai resolver as questões do seu lar. Você não foi criado para se omitir nessa situação. Você é o cabeça do lar. Vamos lembrar que Deus nos colocou como reis, profetas e sacerdote no lar. Agora, se o sacerdote não cumpriu o papel dele, se o profeta não cumpriu o papel dele no lar, não é a mulher que vai fazer isso. Esse é o papel do marido. Amém? Agora, como a mulher, ela é diferente, muitas vezes ao passar por um problema, o que normalmente as mulheres fazem? Principalmente as mais novas. Enfrentou uma situação, ela corre para o telefone, liga para a mamãe. E ela começa a falar com a mamãe. Porque está acontecendo isso, está difícil, não sei o quê. A mãe dela, do outro lado, se for sábia, né? Dizer, filha, eu sei que aqui é difícil mesmo, mas você é uma pessoa que trabalha muito, você é dedicada, você é esforçada e tal, e elogia a mulher. É tudo que a mulher quer ouvir, não é verdade? Não é verdade? A mulher não quer que a mãe venha resolver o problema para ela, né? Ela quer, sim, ser ouvida. Agora, o que acontece, irmãos, com os homens? Quando a sua esposa chega para você e fala assim, olha, estou com uma dor de cabeça, estou com uma gripe tremenda, e você diz para ela, toma uma aspirina. Você quer resolver o problema dela. Mas o que ela chegou para você? Ela sabe que ela precisa tomar remédio. Ela quer um abraço, ela quer um carinho, ela quer um incentivo, não é isso? Não é isso que as mulheres querem? Não é isso? Vocês mulheres, não é isso que vocês querem? Agora o marido não fala, não ouve a esposa, e vai gerando uma situação difícil no matrimônio. E nós temos que trabalhar o nosso matrimônio para que isso não aconteça. Diz um estudo que uma mulher tem capacidade de falar 50 mil palavras num dia. Num dia. E o homem, cerca de 20 mil palavras por dia. Só que o homem falou quase 20 lá no trabalho. Chegou em casa e não tem palavra para falar, né? E a esposa quer conversar. E você precisa entender isso, né? Você precisa entender isso, né? A mulher quer te ouvir, pergunta, como é que foi o trabalho? Tudo bem. Então, não devemos esquecer a nossa missão de sacerdote lar, da nossa esposa, que precisa ter o nosso carinho. Amém? Então, nós temos que entender que o outro tem necessidades básicas, tá? Dizem que as mulheres têm 3 necessidades básicas, né? Se fosse me perguntar, eu acho que elas saberiam responder qual a necessidade. Primeira delas, a mulher precisa ser o quê? Comigo, será que vamos... A igreja vai acertar as mulheres aí? A mulher quer ser o quê? Amada. A segunda coisa que a mulher quer ser é protegida. Ela quer se sentir protegida. E terceiro lugar, a mulher quer ser valorizada. Olha, o homem que conseguir amar a sua esposa, proteger a sua esposa e valorizar a sua esposa,
Que bênção, hein? Ele vai ter uma esposa feliz, abençoada, vai dar muitos frutos, né? Isso vai trazer muitos frutos para a sua casa. Então você tem que se lembrar que você deve amar a sua esposa, você deve proteger a sua esposa e você deve valorizar a sua esposa. Valorize a sua esposa. Amém? Então o homem precisa aprender isso, a praticar isso, tá? Então nós temos que lembrar que a mulher é como uma planta. Vamos fazer aqui um exemplo, né? Você pegar uma planta, né? Você ganhou lá uma plantinha. Fala o nome de uma planta aí que precisa ser cuidada, regada. Uma rosa, tá? A rosa precisa que você leve lá e derrame perfume nela? Não. Não precisa. O que a rosa precisa? Que você leve água, que você dê amor para ela, né? Que você esteja protegendo ali, né? Então, você precisa lembrar que no matrimônio, para sua esposa, você tem que dar para ela o que ela necessita, e não o que ela não necessita, e vice-versa. Então o homem tem que entender que ele tem que fazer isso, ele tem que dar a que a pessoa necessita. Agora, também nós precisamos entender que o casamento, o relacionamento do casal é mais ou menos assim. Eu represento o sol, a minha esposa representa a lua. A lua reflete o quê? A luz do sol. O que eu sou, a minha esposa vai ser. Que coisa bonita a lua à noite, né? Tem noite assim que fica clara, só com a lua. Porque ela está refletindo a luz do sol. Marido, entenda o seguinte, que a mulher vai refletir a sua luz. Você é o rei, profeta e o sacerdote. Então o marido tem a responsabilidade de fazer da sua esposa uma esposa feliz, abençoada, amada, protegida, e realmente ela precisa ser valorizada. Isso nós temos que trabalhar isso muito e ter isso bem nítido, bem claro na nossa mente, tá bom? E o que é importante nisso tudo? Uma coisa preciosa que Deus quer que tenhamos, o diálogo. Então, lembra que eu falei que a questão do diálogo, nós temos que ouvir, nós temos que ter relacionamentos de diálogo, nós temos que ouvir o que o outro necessita, dar o que ele precisa. Então, tem que ter diálogo. O lar, o matrimônio, não sobrevive sem diálogo. Tem que ter diálogo. A mulher precisa falar e o homem precisa escutar. Então tem que prestar atenção nisso. Oséias capítulo 2, versículos 19 e 20, eu queria que colocasse no telão aqui, para ser mais rápido. Oséias 2, 19 e 20. Olha só, você conhece essa história? Deus mandou que Oséias casasse com uma prostituta. Meu Deus, casar com uma prostituta. Deus queria nos ensinar algumas coisas. No casamento, quando Deus manda Oséias casar com uma mulher prostituta, ele fala assim, ó: eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Então Oséias fala a condição que ele casaria com essa mulher. Agora Deus tinha uma lição por trás disso para ensinar. Esse é o 19, tem tá o 20 junto. O 20 é o próximo, né? Está os dois juntos já. Então,
olha que é colocado ali naquele texto. Ele disse, a expressão é do mais profundo amor. Agora, será que nós, eu e você, que Deus nos colocou, nos deu uma esposa, será que nós não entendemos a profundidade do relacionamento, da atitude, do zelo, da consideração, que nós, eu, marido e mulher, você, esposa e esposo, deve ter um para com o outro? Oséias, Deus manda ele casar com uma prostituta, e ele fala assim, eu me casarei com você nessas condições, e você conhecerá o Senhor. Você conhecerá o Senhor. Então, amado, irmãos e irmãs, o meu matrimônio e o seu matrimônio, ele deve ser feito na presença de Deus, com relacionamento, com respeito, e nós possamos realmente ter uma família que realmente reflete a glória de Deus, de respeito, da presença de Deus no lar. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Os maridos devem amar a sua esposa. Eu quero ler lá em Efésios agora, os versículos que falam como é que o marido deve tratar a sua esposa. E diz assim, olha só, o marido deve amar a sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela da igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Portanto, cada um de vós, ame a sua esposa como a si mesmo, e trate o marido, a esposa, com respeito. Mulheres, tratem o seu esposo com respeito. Marido, ame a sua esposa. Você tem que entender que o seu casamento, a sua esposa, ela vai andar na presença de Deus, você vai andar na presença de Deus, você vai abençoar os seus filhos. Tudo que você faz reflete na vida dos seus filhos. Você tem que zelar do seu matrimônio, você não pode descuidar dele. Colossenses, para encerrar, eu quero ler Colossenses capítulo 3. Colossenses, põe aqui por favor, versículo 12. Colossenses 3:12. Diz assim, portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revista-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aqui nessa tradução, tem outra tradução aí, atualizada, ela diz que nós devemos ter com coração compassivo e benignidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Esta recomendação não é só para que você tenha essa benignidade, esse respeito, essa consideração aqui na igreja, não. Marido e mulher, preste atenção. Você tem que entender que Deus está falando isso para vocês dois. Irmãos e irmãs, pais e filhos, marido e mulher, você deve agir desta maneira, com benignidade. Você sabe, irmãos, que às vezes a gente pensa que benignidade, ser educado, ser uma pessoa gentil, isso é só para as pessoas ricas e importantes. A palavra de Deus está dizendo que isso é para mim, para você, para esposo e esposa. Você, esposo, tem que tratar a sua esposa com benignidade. Você tem que tratar a sua esposa com amor, com respeito. Você tem que ser gentil com ela. Esposa, você tem que ser gentil com seu marido. Filho, você tem que ser benigno com seu